Olá, eu sou o Chris Presley e hoje vamos falar sobre o Ford Ka 1.0 SE 2015. Um carro guerreiro, terceira geração do Ford Ka, mas um carro diferente de tudo que você conhece. Começar a falar aqui da traseira do Ford Ka. Realmente a terceira geração do Ford Ka mudou bastante comparado à primeira geração, que foi feita lá em 97 para o Brasil, conhecido como Joaninha. Então era aquele carro meio esquisito, era meio indefinido, falar a real. A segunda geração já veio bem bonitinha, em 2003 ele já vem com uma geração bem bonita, e essa em 2013 veio ao Brasil uma proposta totalmente diferente. Eu digo realmente totalmente diferente porque a única coisa que preservou nesse carro é o nome e a logomarca. Fora isso, o carro mudou totalmente. O carro hoje ele possui 3 metros e 87 centímetros, então um carro muito grande. E a largura também chama muita atenção, tem 1,65 metro. Agora falando da traseira dele, ficou lindo, mas comparado hoje aos concorrentes diretos do Ford Ka, que é o HB20 e também o Onix, o Ka fica um pouquinho a desejar. Mas as lanternas, ela tem um desenho bacana, ele envolve com o mesmo desenho aqui do porta-mala, então isso ficou muito legal. A logo sempre com o mesmo padrão grande. A lateral ela é bem larga e o que chama um pouco a atenção talvez seja os puxadores que ficam ultrapassando realmente o limite do carro, assim, de uma forma muito grosseira. Falando do porta-mala, você tem acesso ao porta-mala pela chave. Pelo controle, a chave seria a chave tipo canivete. 2 toques, você consegue ter acesso ao porta-malas. Ele possui uma abertura muito legal, um porta-malas grande, a abertura estou dizendo. Agora falando do espaço interno do porta-malas aqui, eu vou falar para vocês. É um porta-mala muito pequeno, são apenas 257 litros. E olhando um porta-mala desses, para você colocar compras, por exemplo, você vai ter que brincar de Tetris, né? Porque você vai ter que encaixar aqui para poder caber alguma coisa, porque é muito pequeno. E lembrando daquele seu cunhado mala, se você precisar jogar ele aqui, se ele for meio fortinho, você pode ter certeza que as pernas ou os braços vão ficar para fora. Afinal, 257 litros é muito pouco. A Ford melhorou o aspecto visual do carro, o espaço interno, mas o porta-malas ficou a desejar. Falando da frente aqui do Ford Ka 1.0, realmente a proposta dessa terceira geração do Ford Ka surpreendeu. É uma frente bem bonita, bem imponente. Falando inicialmente aqui das lanternas, ou melhor, dos faróis, ele possui máscara negra. Essa frente aqui basicamente está composta em vários carros da Ford, o Fusion, o Fiesta e obviamente aqui no Ka. Particularmente eu acho muito bonita essa grade. Um ponto negativo é o raio de ação aqui, a altura do solo do para-choque. Abrindo o capô aqui do Ford Ka, que chama a atenção que não possui uma manta acústica e aqui nessa situação tem uma varetinha que segura o capô. Fora isso, é um carro que possui uma motorização muito boa. Falando em 1.0, 3 cilindros que esse veículo possui. E falando, obviamente, em cavalos, você tem 85 cavalos no etanol e 80 cavalos na gasolina. Em torques, nós temos 10,7 o torque do veículo em etanol e 10,2 na gasolina. O peso desse veículo, que é apenas 1.005 quilos, é muito torque. É um veículo levinho, mas falando do motor, realmente é um motor bem confiável. E eu sempre costumo dizer que manutenção é igual sogra. Se você não cuidar bem dela, se você não tratar bem dela, você pode ter certeza que ela vai te incomodar. Ela vai te encher o saco. E no caso da manutenção, mesma coisa. Então, eu não vou entrar muito nesse assunto, porque manutenção você tem que ter esse cuidado, esse zelo. Se você não tiver, realmente você vai se incomodar. Falando aqui da lateral do Ford Ka, chama muita atenção primeiramente é o tamanho dele, que nessa terceira geração ele ficou muito grande
comparado, obviamente, às versões anteriores. Estamos falando de 3,88 metros e um entre-eixo de 2,49 metros. Isso vai proporcionar um conforto e um espaço interno muito legal. Falando dos pneus, nós temos aqui os pneus 175, 65, 14 polegadas. Os retrovisores são todos da mesma cor, assim como a maçaneta que você tem acesso na chave e o desbloqueio no controle. Aproveitando, falando do Ford Ka, eu quero dar uma dica para você que está procurando um carro, seja ele para viagem, seja para passeio ou até mesmo para estudar. Precisa de um carro? Precisa alocar um veículo para fazer tudo isso? A dica é Capital Locadora de Veículos. Você vai ter os melhores veículos, veículos completos, com ar-condicionado, direção hidráulica e o melhor de tudo, quilometragem livre. E sabe quanto que você vai pagar pela diária desse carro? Apenas R$ 80. Quer saber mais? No link da descrição desse vídeo tem as informações, tem o WhatsApp e o telefone. Entre em contato, eu tenho certeza absoluta que você vai poder ter um carro muito legal para curtir o final de semana, trabalhar o que você precisar com qualidade e a garantia. Lembrando, todos os veículos com seguro total. Falando aqui da parte traseira interna do Ford Ka, realmente chama a atenção o espaço. Eu sou um cara bem alto, eu tenho 1,89, então vou te dizer que sobra aqui basicamente um dedo, né? Mas tá legal, eu conseguiria viajar tranquilamente aqui no banco traseiro. O espaço para as pernas também bem legal, sobra aqui uns 2 dedos, assim, tá bem tranquilo. O banco é bem confortável, então chama atenção também que é um banco bem confortável. Agora um ponto negativo que eu não consigo entender por que eles fazem isso é a ausência de um terceiro encosto de cabeça e também a falta de um cinto de 3 pontas no meio. Então aqui é só o cinto abdominal. Então eu não consigo entender a proposta da Ford, não só da Ford, dos veículos, por que eles não conseguem colocar. Visualmente não iria atrapalhar nada, até porque esses encostos são no formato concha ou vírgula, né? Não vai estar atrapalhando. O ocupante do meio talvez vai sofrer um pouco pela questão do túnel central ser um pouco alto. Então uma pessoa da minha estatura ou próxima à minha estatura vai ter uma dificuldade de dividir os pés aqui com outras 2 pessoas. Então isso é um ponto bem negativo. Atrás a gente tem aqui um espaço que você pode colocar aqui uma revistinha, um gibizinho. Por exemplo, aquela revistinha da Turma da Mônica ou do Cebolinha, você pode colocar aqui e folheando, né? Durante a viagem, isso é muito legal. Mas é bem legal aqui o espaço, o acabamento do banco é muito legal, muito bem feito. A costura branca que chama uma atenção bem legal também no veículo. Falando das portas, eu digo acabamento ruim, muito ruim, mas a gente também entende a proposta, porque é um veículo de entrada, mas é um veículo de baixo valor, mas é tudo plástico. A maçaneta também plástico. E um ponto super negativo, né? Nós estamos falando de um carro completo com ar-condicionado, direção e vidro elétrico somente na frente. Atrás aqui é na manivela, pessoal. Só na manivelinha, que eu acho isso horrível. E ainda o vidro ele não abre completamente. Mas o acabamento realmente ficou muito a desejar. E principalmente o que ficou muito a desejar, eu reitero e dizer, é parecendo lata. Eu não consigo entender qual a dificuldade da montadora em colocar aqui um plástico. Já colocou plástico em tudo, você vê aqui a lata aparecendo, né? Então, poxa, ponto bem negativo, viu, Ford? O teto ele tem um acabamento também bem simples. Ele lembra até, parece um isopor. É um material bem esquisito, na verdade. Não me atraiu realmente. A gente tem aqui a alça PQP. Então, para a sua sogra, quando estiver aqui atrás e você passar numa lombada ou numa alta velocidade, numa curva, eu tenho certeza que ela vai agarrar aqui e é capaz de ela arrancar fora. Mas isso aqui é um ponto bem legal, bem útil, né, para o dia a dia. Agora falando aqui da parte da frente do Ford Ka, chama bastante atenção o design. Eu gostei bastante, a proposta da Ford foi muito legal, ficou um carro muito moderno. Nós temos aqui um volante de 3 raios, mas um volante com desenho muito bonito, muito moderno. Ele tem esse detalhe
cromado aqui no meio, que ficou muito bonito. A empunhadura dele é muito legal também, eu gostei bastante. Agora, eu digo assim, um ponto negativo é a posição de guiar, porque ele só tem altura e não tem profundidade. E o que chama muita atenção, por exemplo, se eu jogar ele muito para baixo, me atrapalha para visualizar os instrumentos aqui do computador, do painel, do computador de bordo e do painel. Então não ficou legal, ele não tem um posicionamento legal. E se você coloca ele no alto, mesmo no alto, eu acho que ele fica muito alto. Você não consegue ter uma posição de guiar legal em relação ao volante. Falando da porta, realmente a porta, um acabamento assim bem ruim, mesmo acabamento das portas de trás, todo em plástico. Maçaneta aqui também poderia ser cromada, por exemplo, que eu acho que ficaria muito legal. Os vidros, somente os dois da frente, são só o do motorista um toque. Isso é muito bom para o motorista, mas poderia ser, por exemplo, também o do passageiro. A gente tem aqui um espaço para um porta-treco. Aqui eles colocaram aqui um tecidinho, talvez para você apoiar o braço, mas, poxa, colocou um pedacinho só de tecido aqui, poderia ter colocado talvez nessa tampa inteira, ou na parte aqui de cima. Eu não consigo entender a proposta aqui da Ford. Um carro que bonito, e de repente eles estragam com acabamento. O retrovisor também poderia ser um retrovisor elétrico, né? Um retrovisor manual, que eu falo que muito complicado, porque o carro é muito largo. Se você precisa acessar o outro retrovisor, ó, veja bem, eu tenho 1,89. Para mim acessar aqui eu já tenho uma dificuldade. Agora você imagina uma pessoa menor estatura. Realmente eu não consegui entender. Falando agora do painel, nós temos um painel aqui que eu falei muito bonito. Eu acho que ficou um desenho bem legal. Ele é todo, obviamente, em plástico, não possui soft touch. Então ele é todo em plástico. Na verdade o carro todo é todo em plástico. Isso é um ponto muito negativo. Aqui do lado esquerdo a gente tem a saída de ar, aquela saída que você consegue fechar, direcionar para onde você quer, que é muito legal. No meio a gente tem aquele sistema do difusor vertical. Eu particularmente acho o melhor difusor que tem. Esse item aqui é um item bem legal. Algumas pessoas pensam que é só um porta-treco para colocar aqui um celular, alguma coisa. Não, ele tem uma funcionalidade bem legal que eu vou mostrar para vocês. Eu vou pegar aqui o celular, que você consegue colocar o celular e ele vira basicamente aqui uma sua central multimídia. Por quê? Você pode, por exemplo, colocar o seu celular com o GPS e você consegue navegar bem próximo aqui de você, não precisa colocar nada no vidro. Então isso eu achei muito legal, e ele é ajustável, você consegue ajustar ele para vários tamanhos de celular. Muito legal. Você pode conectar diretamente aqui ao sistema de som para você transmitir uma música direta no sistema auxiliar do som. E também ele tem uma função bem legal, que eu já vou falando, já aproveitando falar do som, que ele possui Bluetooth. Então você pode sincronizar não só para atender ligações através do aparelho celular quanto você dirige. Falando do som, é um som competente, a qualidade do som é legal. E você dentro de um carro desse, com um sonzinho desse, que tem uma proposta legal, você pode sincronizar um vaneirão legal, coloca aquele chapéuzinho de boiadeiro, abre o vidro, cigarrinho na boca e você vai apavorar na frente dos bailão. Com certeza absoluta, você vai conseguir arrumar uma tiazinha para dar uma dançadinha, uma bailada, um carrinho de presença. E depois do baile, obviamente, você consegue levar a sua futura namorada ou o seu rolo num conforto dentro do Ford Ka. Pensa nisso. A gente tem abaixo aqui o ar-condicionado manual. Aqui a gente tem um porta-treco abaixo. A gente tem aqui uma tomadinha de 12 volts, muito legal para você carregar seu celular. A gente tem aqui um câmbio de 5 marchas macio. Ele tem uns engates precisos. Ele engata muito bem. Eu só achei que a quinta marcha ela ficou muito longa. Então se você está bem posicionado aqui e precisar engatar a quinta marcha, você tem que fazer um certo esforço para engatá-la. Eu acho que isso também ficou um pouquinho ruim na questão da troca. Mas a proposta também ficou bem legal, que ele criou uma ideia de um console central único do painel para o câmbio.
Descendo aqui a gente tem mais também um porta-treco, tem o freio de mão, que eu acho que é muito melhor. Aquela ideia de botãozinho para mim eu acho que não é legal. Gosto não se discute, tem pessoas que gostam, eu particularmente gosto aqui do freio à mão. Temos 2 porta-copos aqui e atrás também mais 2 porta-copos. Então os bancos são bem confortáveis, são uns bancos que assim, tem um conforto muito legal, mas você só tem ajuste de lombar, você não tem ajuste de altura, e então isso também, como eu falei, prejudica bastante na posição de guiar. Do lado aqui direito, o porta-luvas, que eu acho o porta-luvas um tamanho ideal, legal, acho que bacana, ele ficou bem escondidinho, ficou bonito, o desenho dele casou muito legal. Aqui em cima nós temos aqui um parasol com espelhinho, não tem iluminação. A gente tem a iluminação aqui só no botão. Aqui no painel de instrumentos do Ford Ka, a gente tem aqui, bem simples, do lado esquerdo conta-giros, no centro nós temos aí o velocímetro e do lado direito o nível do tanque de combustível. Lembrando que esse carro possui 52 litros a capacidade dele. E a única coisa que nós temos aqui de funcionalidade nele é o Trip A, com a quilometragem. Esse carro está com apenas 58 mil quilômetros. Estamos saindo do zero aqui, primeira marcha. Ele sobe a rotação, você percebe que o motor ele dá um volume bem alto, realmente. Ele é um motor que passa o som muito alto aqui para dentro da cabine, que faltava, por exemplo, aquela manta acústica que eu havia comentado. Mas veja bem, ó, o carro está subindo tranquilo, um carro 1.0 com o ar ligado, 2 pessoas dentro, subindo em segunda marcha. Ó, se eu piso, ele corresponde. Até agora em segunda marcha ele está subindo tranquilo. Isso me surpreendeu bastante. Falando um pouco desse carro especificamente, esse carro, como eu disse no início do vídeo, o dono desse veículo trabalha na construção civil. Então ele utiliza o carro basicamente para carregar ferramentas, acessórios, peças, entre outras coisas que ele utiliza, né, no dia a dia. Então vários itens. E ele me falou que ele é um pouco desleixado até na questão aí da manutenção do veículo. E mesmo assim a gente percebe que o veículo, como eu disse no início, ele é muito guerreiro. É um veículo que aguenta muito, é um carro realmente por dia a dia. Nisso, sem dúvida nenhuma, a Ford está de parabéns, principalmente o Ford Ka, é um carro bem guerreiro. Eu até enfatizo que esse é um carro que tem um custo-benefício muito legal para você que quer trabalhar com aplicativos, porque ele possui um espaço legal para os ocupantes na parte traseira. É um carro que tem um consumo relativamente bom. Eu não vou dizer que é o melhor consumo. Do fato de ser um veículo de 3 cilindros, ele poderia ser realmente mais econômico. Eu acho que ainda não está bem ajustado o motor para esse veículo, mas no contexto geral é um carro muito bom na questão principalmente de manutenção. Agora, falando realmente em acabamento, eu digo ponto negativo. O carro pecou bastante, muito excesso em plástico. A gente percebe que tem muito plástico no veículo. O isolamento acústico desse carro também é muito ruim. A gente percebe todo o som de fora para dentro da cabine, principalmente as rotações do motor nas trocas das marchas. Então isso, no meu ver, ficou um pouco a desejar. Ele poderia ter um sistema acústico um pouquinho melhor. No contexto geral, um carro muito bom, né? Ele peca em algumas coisas, mas aí você deve estar me perguntando: Cris, e o consumo desse carro? Então, como eu falei, nós temos um motor 1.0, que temos aí um torque relativamente bom para o motor de 3 cilindros. Falando no etanol, ele tem um consumo médio na cidade de 7,5 km por litro a 8. Eu acho que é um consumo bacana. E na estrada, no etanol, ele está fazendo na média de 9
a 9,5. Já na gasolina, nós temos aí um consumo na cidade de 11 a 11,5 e na estrada de 13,5 a 14. E falando obviamente aí na nossa avaliação aqui do canal Mais Alto, nós vamos carimbar esse carro com 3 estrelas. Infelizmente 3 estrelas porque ele pecou muito no acabamento e nos itens de conforto. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, peço aí que compartilhe, deixa aí um like, deixa um joinha pra gente que vai ajudar bastante aí. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva,